Obrigado, Aninha. Bom dia a Bom, todos. Hello, hello. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana. Todos tenham curtido bastante, aproveitado. Deixa eu ver quem está presente aqui. Olha lá. O Tiago, a Anne, o Arthur, a Gláucia, a Mariana, o Roberto. Muito, muito bem-vindos, todos vocês. Bom, gente, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Eric. Sou responsável por treinamentos e capacitação lá na Gastur. E estou aqui hoje com a Célia, também que é de produtos de exóticos e América do Norte, né, Celinha? e Europa? E Europa exótica. Europa. Então é a pessoa ideal para a gente estar falando sobre hoje no nosso assunto. Porque, gente, esse treinamento aqui, em breve, nós vamos ter um treinamento de cada operadora de circuito na Europa. Então, a Europa Mundo, a Surland, a Sato, a Special Tours vão fazer alguns treinamentos com a gente lá na Gastur, presenciais e online, tá? Para falar das características de cada uma. Parece que não, mas elas são bem diferentes entre elas, apesar de elas trabalharem da mesma forma. É, e como nós vamos lançar os folhetos nessa semana, os novos folhetos que estão lindos, totalmente renovados, com produtos maravilhosos, carinhosamente selecionados, nós achamos bem interessante fazer um bate-papo aqui, né, um treinamento sobre a diferença entre circuitos e roteiros e as principais características dessas operadoras para ajudar vocês a indicar o melhor produto para o cliente de vocês, para vocês acertarem na hora de vocês darem o conselho, a sugestão de roteiro, tá bom? Bom, o... deixa eu ver aqui. Beleza. Muita gente não sabe, acha que é a mesma coisa, pode até confundir, mas circuito e roteiro turístico são bem diferentes e são para públicos bem diferentes. Uma pessoa que faz circuito, ela pode fazer um roteiro futuramente, uma pessoa que já faz roteiros pode querer participar de um circuito, tá? É um produto que é para todos os públicos, para um cara experiente, para um cara que está iniciando, para uma melhor idade, para um grupo de amigos, para um grupo de amigas que não se sente segura em viajar sozinhas. Então, é um produto bacana para você oferecer. Eu separei aqui algumas diferenças e algumas características do que é um roteiro e do que é um circuito para vocês entenderem melhor. Um roteiro, ele tem essas características aí que vocês estão vendo. Tem saídas diárias, você pode montar o seu roteiro para a época que você quiser, não tem guia acompanhante, ou seja, o momento que o passageiro ele decide viajar, ele vai fazer todos os trajetos, todos os trâmites sozinhos e vai ter os guias para cada passeio ou para cada dia. Um exemplo no Peru, por exemplo, quando você vai fazer aquele roteiro clássico com Lima, Cusco e Machu Picchu. Você chega em Lima, uma pessoa vai te buscar no aeroporto, vai te levar para o hotel. No dia seguinte, uma outra pessoa, um guia, vai te acompanhar durante o dia inteiro em Lima, vai te deixar no hotel. Na manhã seguinte, uma outra pessoa vai te buscar no hotel, vai te levar para o aeroporto. Chegando em Cusco, vai ter um outro guia lá te esperando. Então, você vai mudando de guia durante a viagem inteira, tá? Sempre, se você contrata um roteiro com guia em espanhol, sempre vão ser guias em espanhóis. Se você pede guias em português, sempre vão ter guias em espanhol com conhecimento em português ou guias com português muito fluente, tá? São viagens que normalmente precisam pelo menos de 2 passageiros. Você não consegue fazer isso single. Se faz single, é uma viagem privativa que fica bem cara. Pode ser irregular em privativo, como eu falei para vocês. O roteiro te possibilita personalizar a viagem. Então o cara fala, pô, quero conhecer o Peru, não sei o quê, mas também quero ir para Calama. Você tem essa liberdade de fazer isso no roteiro. Você pode mudar o itinerário dele. E como eu falei, você também pode escolher, a pessoa pode estar escolhendo fazer um destino ou múltiplos destinos. É uma viagem personalizada. Já um circuito, não. Um circuito é bem diferente. O circuito ele trabalha com datas fixas. Normalmente, aquela data que sai no catálogo, que você vende, é a data certa, já é uma saída garantida, que eles garantem aquilo. Então, não importa se está com 5, 10, 15, o ônibus lotado, a saída vai acontecer. Normalmente, os circuitos acontecem de maneiras rodoviárias. Você chega no seu destino de avião,
pega um ônibus e faz todo o circuito de ônibus. É uma viagem em grupo, é uma viagem que tem mais pessoas. A possibilidade de você mexer nesse circuito, ele já é um circuito engessado, é um pacote engessado. Então, você não pode ficar mudando os trajetos no meio dele. As únicas possibilidades para personalizar e customizar uma viagem são nas noites de chegada e nas noites de saída. Aí sim ele pode acrescentar e tirar alguma coisa que ele quiser, tá? É uma viagem que, por ter ser feita em ônibus, né, em grupo, é uma viagem que acaba saindo mais barata, que todo o custo de transporte, o custo dos hotéis, dos passeios, do guia, são rateados para aquelas pessoas. Então, dificilmente um roteiro de viagem consegue bater o preço de um circuito de viagem, principalmente quando a gente fala de Europa, tá bom? E uma outra característica é que ela percorre grandes distâncias. As pessoas que fazem circuitos normalmente querem conhecer muito em pouco tempo. É um grande benefício, né? E também não querem ficar nessa de ficar pegando avião toda hora, querem fazer uma viagem mais tranquila, querem curtir a paisagem. Então você percorre grandes distâncias. Tem circuitos que visitam Paris, Londres, Amsterdã, Madrid. Então, viagens que normalmente passam de 1.000, 1.500 quilômetros, tá? Mas são sempre feitas em ônibus confortáveis. Todas essas empresas que a gente trabalha trabalham com ônibus modernos, confortáveis. De praxe, tem banheiro nos ônibus, tá? Mas então, são feitas paradas em todos os momentos. Mas essas são as características principais dos circuitos. Eu fiz essa telinha aqui para, se vocês quiserem tirar uma foto, um print, gente, tá bom? Perdão ali pela diagramação na última linha da coluna ali, faltou um pouquinho para cima, mas essas são as principais diferenças entre circuitos e roteiros. E no nosso folheto que vamos lançar essa semana, tem os dois, tá bom? Na verdade, tem três tipos de produto, porque tem os roteiros, que são essas viagens que mesmo lá no folheto vocês podem personalizar. Tem os circuitos, os grandes circuitos, que é esse que nós estamos falando hoje, e tem os circuitos regionais, né, Celinha? Que são bem É, diferentes desses circuitos maiores. exatamente. E só um adendo, mesmo os circuitos, né? Muitas vezes o cliente, é, muitas vezes você está com um caderno, né? Por exemplo, a Europa Munda faz caderno, ou então está no site dessas grandes circuiteiras que a gente chama, né? De Europa, e ele vê algum roteiro ali, ele vê um circuito, mas fala, eu não quero viajar em grupo, eu quero viajar, não quero ônibus com muita gente, enfim. E aí pode usar até mesmo esses circuitos gerais de Europa para montar um roteiro personalizado. Muitas vezes é mais eficiente utilizá-los para iniciar uma conversa quando o cliente quer um roteiro personalizado, porque senão fica uma viagem muito aberta e às vezes ele fica muito perdido. Então, também é interessante utilizar esses circuitos para transformar num roteiro personalizado. E também falando um pouquinho sobre os circuitos regionais, igual o Eric comentou, né? Essas grandes circuiteiras atendem a Europa como um geral, mas em cada país ou em cada região a gente tem contratos com fornecedores locais. Então, são fornecedores especialistas daqueles destinos. Então, às vezes, o passageiro quer viajar em grupo, quer viajar no ônibus, quer ter guia, quer ter toda essa estrutura de viagem, esse jeito de viajar. Mas ele quer ir mais a fundo. Então, vamos supor, ele quer conhecer mais a Itália, ele quer ir em cidadezinha menorzinha, ele quer ficar em um hotel menor, às vezes um hotel, muitas vezes esses fornecedores locais, como eles não operam grandes grupos, né? Eles conseguem fazer contratos com hotéis menores, um pouco mais centrais, eles conseguem colocar umas visitas mais interessantes para pequenos grupos, enfim, ele consegue se aprofundar um pouco mais naquela região, naquele destino. Então, dá para ter esse mesmo padrão, esse mesmo jeito de viajar do circuito, mas com os fornecedores locais. E aí a gente tem isso no Info. Depois a gente vai mostrar, o Eric vai mostrar um print dessa tela, no conector Agastur, é onde está todos os nossos contatos, os nossos roteiros e circuitos com esses fornecedores locais. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir?
Maravilha, então. Qualquer coisa aí vocês dão um Eu tô grito de aí para olho mim. aqui, qualquer coisa eu aviso. Fechou. Bom, pessoal, essas são as 4 maiores operadoras que nós trabalhamos na Europa, tá? Com circuitos. Como eu já falei antes, no decorrer desse mês e do próximo, vamos ter alguns treinamentos com cada uma delas. Então, vai ficar mais claro para vocês a diferença entre elas. E são algumas diferenças que podem fazer a diferença, que podem fazer a diferença para o passageiro de vocês. Então, é muito importante vocês saberem algumas características, pelo menos as principais, a gente vai passar meio aqui uma visão geral, tá, delas, para vocês saberem o que oferecer para eles. Por exemplo, a Europa Mundo. Apesar de nós estarmos falando de circuitos europeus hoje, a Europa Mundo, ela trabalha com circuitos na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia e também faz cruzeiros fluviais. É uma informação bem importante caso tenha algum passageiro que queira fazer uma viagem pelo Danúbio, uma viagem pelo Sena, uma viagem por um outro rio da Europa, tá? Ele tem guia acompanhante em todas as viagens. Eles já lançaram o catálogo deles até março de 2026. Então, eles têm viagens já garantidas, com saídas garantidas, com guias acompanhante. Todos os guias da Europa Mundo têm conhecimento em português, tá? Isso é importante falar. Todos eles têm. Só que tem saídas em especial com guia em brasileiro ou com guia totalmente em português. Então, são viagens essas que só vai o público brasileiro. Tá bom, pessoal? Essas viagens que são mais gerais, que têm um espanhol, eles juntam com pessoas de outras partes do mundo, não são só passageiros brasileiros. Tem passageiros da Argentina, outros países da América do Sul, da Espanha e por aí vai. A Europa Mundo trabalha com circuitos rotativos. Como ela é a maior circuiteira da Europa, ela consegue fazer que os circuitos dela aconteçam semanalmente. Uma viagem Paris, Madrid, Londres. Daqui a uma semana ele vai estar saindo de Madrid de novo. Daqui uma semana ele vai sair. E isso permite o passageiro começar o circuito aonde ele quiser. Ou seja, se a passagem para Paris, que é onde o circuito dia 1 começa, está muito cara, você pode cotar para Madrid, que é a segunda parada. Ele começa o circuito dele em Madrid e vai terminar em Madrid do mesmo jeito. Ele não precisa começar naquela cidade do primeiro dia do roteiro. Isso permite que você tenha mais liberdade para procurar um aéreo com maior benefício. Você também pode fazer, como ela é uma grande circuiteira, você pode fazer paradas nas rotas. Você pode fazer tipo um stopover na rota do circuito. Então, por exemplo, você tem um amigo que mora em Londres e, pô, estou fazendo uma viagem pela Europa, mas quero passar ali uma semana com ele. Você pode programar isso com a Europa Mundo, chega em Londres, faz os passeios e fica lá 7 dias. O ônibus vai embora, tal. Daqui uma semana, quando o ônibus voltar a fazer essa rota, você pega o ônibusinho e continua a sua viagem, tá bom? Só que essas paradas normalmente são longas, não são paradas curtas. Não são paradas de 2 dias, 3 noites, são paradas até o circuito dar realmente a volta dele. Então, se é um circuito que demora 15 dias para passar na cidade, ele pode ficar lá, mas vai demorar 15 dias para ele pegar o ônibus. Se é um circuito que demora 4, 5 dias, ele tem que ficar 4, 5 dias nessa parada. Eles têm essa outra opção que é viagem sob medida. Então, se é um circuito muito longo, de 15, 20 dias, mas só interessa para ele fazer 10, fazer um miolo, por exemplo, só o começo, só o final, ele pode também pegar esse trechinho e percorrer esse trechinho. Eles são especialistas em Espanha. Todos os ônibus são modernos, tem Wi-Fi nos ônibus, são circuitos próprios. E aqui é um detalhe importante, eu vou deixar ele até para o final, sobre esses transfers aqui. Os hotéis que a Europa Mundo trabalham são de 3 ou 4 estrelas e sempre estão afastados do centro. É uma característica deles trabalhar com essa categoria de hotéis e serem afastados do centro. Por quê? Porque eles ganham no preço. Entendeu, gente? Eles colocam um hotel tranquilo, são hotéis básicos, mas muito confortáveis, não perdem nada. É um hotel realmente que você vai poder descansar, mas são quartos menores, hotéis que não têm tantos serviços opcionais e estão mais afastados do centro, principalmente nas capitais.
Roma, Londres, Paris, você nunca vai encontrar um hotel central, tá? As saídas são garantidas o ano inteiro. Essa parte aqui que eu queria deixar para o final são dos transfers, gente. Isso aqui é um detalhe que, inclusive, a Celinha me atentou muito quando eu estava desenvolvendo esse treinamento. A Europa Mundo, ela não, na maioria dos seus circuitos, não inclui os transfers de chegada e de partida. Se vocês verem no roteiro lá detalhado, o roteiro deles, o circuito sempre começa após o café da manhã, saindo do hotel. Ou seja, o seu passageiro nunca que vai poder chegar lá no dia que o circuito sair. Ele tem que chegar um dia antes. E aí é o momento também de vocês fazerem uma vendinha um pouco maior. Ele pelo menos tem que chegar um dia antes, certo? No destino, ficar no hotel, ir para o hotel, e no dia seguinte ele começa o circuito. Na saída, a mesma coisa. O circuito vai acabar no momento que ele entregar o cara no hotel. Ele não vai entregar a pessoa, o passageiro no aeroporto. Ele vai entregar a pessoa no hotel. Então ele vai para o hotel no final, dorme uma noite, arruma as malas, aquela bagunça que ele fez durante a viagem inteira, e aí sim, no dia seguinte, ele vai para o aeroporto, tá bom? É uma característica da Europa Tour, mas não é uma regra. Tem circuitos que têm o transfer incluído. Então, certifique-se só para o seu passageiro não ter nenhum problema ou você não ter nenhum problema depois que você fizer a venda da viagem, tá certo? Só uma Por favor, observação, Celinha. reforçando isso que o Eric falou, a dica é sempre olhe o primeiro dia do tour com atenção, para entender se é um dia que o passageiro chega, vai para o hotel por conta e aí é um dia livre e o tour começa no segundo dia, ou se realmente já começa logo de primeiro dia. Então tem que se atentar se tem realmente esse início logo de imediato e se tem ou não os traslados de chegada e saída, que é importante adicionar para o cliente, para ele não chegar e ficar muito solto. Até porque normalmente quem pede circuito quer ter essa assistência, quer ter esses serviços, né? Não são pessoas que viajam por conta tranquilamente. Então é importante sempre adicionar os traslados quando não tiver. Então é só se atentar na hora que abrir o roteiro, dá uma olhadinha no primeiro e no último dia. Aí vocês vão entender como funciona, como está a dinâmica daquele circuito. Muito bem. Olha, a Europa Mundo, pessoal, ela trabalha com essas três categorias aqui, a gente pode dizer, né? Que são as mais comuns no mercado. Quando você fala que é um circuito clássico, quando é uma viagem clássica na Europa Mundo, ela tem essas características. Ela é recomendada para viajantes mais experientes, que normalmente já viajaram uma vez para a Europa, ou uma vez para fora, ou já fizeram uma viagem para a Europa Mundo. São circuitos elaborados para explorar com profundidade o país ou a região. Então, normalmente, esses circuitos clássicos são pela Espanha, são por um país só, pela Espanha, ou pela Itália, ou por Portugal, ou com Portugal e Espanha, que são praticamente irmãos ali, né? Então, você consegue conhecer mais detalhes daquele destino. Você, quando vai fazer um roteiro clássico por Roma, talvez você até conheça Roma, o roteiro tem as passagens ali em Roma, só que você vai conhecer as cidades que estão ao redor, vai explorar uma região central, vai conhecer pequenas vilas, é muito legal. E é uma viagem que mescla vários meios de transporte. Normalmente não é só ônibus. Normalmente tem algum trajeto que você vai fazer de trem, outros que você vai fazer de barco. Às vezes tem um mini cruzeiro fluvial no meio do circuito. É uma viagem que tem um maior tempo, mas as distâncias são curtas. Então é um roteiro que os clássicos são para as pessoas que estão voltando para a Europa, que não são a viagem iniciante. Já a econômica é uma viagem que nós recomendamos para quem nunca foi para a Europa, para quem nunca saiu do Brasil, para quem quer conhecer muito em pouco tempo, para ganhar no custo-benefício. Pô, já que eu juntei R$ 10.000 nessa passagem aérea, eu vou para passar 20 dias e conhecer pelo menos 10 cidades. É isso que o cara quer. É a econômica, gente. Fazer aquela viagem batidão, um dia em cada lugar, dormindo, fazendo e fazendo mala. Essa é a econômica, tá? É o ideal para quem quer conhecer muito em pouco tempo. Todos esses circuitos visitam lugares icônicos. Em Paris, vai visitar a Torre Eiffel, vai visitar o Arco do Triunfo, vai visitar o Louvre. Talvez não vá para o Vale do Loire, que é ali do lado, entendeu? Para a região dos vinhos e do castelo, mas vai fazer uma Paris bem feita.
Pô, vai para Londres, vai conhecer Westminster, vai conhecer Trafalgar Square, mas não vai conhecer as praias ali embaixo, por exemplo. Não vai para Oxford, não vai para Stonehenge. Vão se dedicar aos ícones daquelas capitais, tá certo? São distâncias bem longas, como eu falei lá no começo. Podem ser circuitos de até 25 dias. E normalmente tem os passeios o seguinte: você chega em Londres, visita panorâmica em Londres, não sei o quê. Dia seguinte, dia livre. Sugerimos um passeio opcional, tal, tal, tal. A pessoa vai ter que decidir se ela vai querer fazer uma viagem mais livre, conhecendo por conta própria, dessa liberdade, o circuito, ou então vai ficar com o guia, vai ficar com a turma e vai fazer os passeios daquele dia, tá? Nossa, mas o meu passageiro não queria gastar nada, queria sair aqui com tudo pago. Aí, gente, econômica com tudo incluído. É a mesma coisinha dessa viagem para iniciantes, só que com os passeios e as refeições incluídas. É para aquele passageiro que só vai ter que levar o dinheiro para lembrancinha, para um cafezinho, para alguma coisinha. A maioria, não vou dizer todas as refeições, porque depois tem uma ou outra ali que não está incluída, mas normalmente os almoços e jantares estão incluídos. Se não jantares, pelo menos os almoços já estão incluídos. E todos os passeios opcionais também já estão incluídos. Tá certo? Ficou claro, gente, um pouquinho de Europa Mundo? Só uma interrupção. A Por Gláucia favor, fez Serena. uma pergunta aqui, né? Estou com 3 pessoas na Europa Mundo, porém quero um quarto duplo e um compartilhado, mas na reserva não abre o compartilhado e para fazer reserva no Infotravel está dando erro. É porque, Gláucia, obrigada pela pergunta, é importante. Esse quarto compartilhado, a gente não recomenda muito. A Europa Mundo tem essa opção de compartilhar quarto, né, com outra pessoa, mas a gente acaba não recomendando. E aí também, no Infotravel não tem essa tecnologia, ele não consegue ler isso do sistema da Europa Mundo. Então, nesse caso, se o passageiro realmente, não, eu sei como funciona, eu quero realmente fazer dessa maneira, aí eu recomendo fazer essa reserva direto no portal da Europa Mundo, que aí vai conseguir concluir adicionando o duplo e o compartilhado. É isso. É isso. Entendeu aí? Gláucia, tirou a dúvida? Perfeito. Maravilha. Qualquer coisa, se ficar com mais dúvida, a gente é só falar, tá? Isso. E eu vou dar um exemplo para vocês agora, exatamente disso que a Glaucia estava falando, gente, dos hotéis. Porque a Europa Mundo tem uma característica que é trabalhar com hotéis 3, 4 estrelas afastados do centro. Eu peguei Londres como exemplo, tá? Em um dos circuitos que eles têm. Eles têm duas opções de hotéis lá. As duas estão afastadas do centro, tá? A 3 superior deles, no caso aqui, que eles estão indicando, é o Ibis. Vocês sabem, todo mundo aí já deve ter pelo menos conhecido um quarto de Ibis, sabe como é que é. É um quarto compacto, mas muito confortável. Tem ali uma mesa, uma televisão, é um banheiro ok, uma cama ok. Só que ele está afastado do centro. Você pode ver aqui, ó, que o Ibis ele está aqui na região de Fulham, aqui, ó. Tem 3, 4 metrôs aqui em volta dele, mas não tem nada. Olha onde está o Buckingham Palace, olha só onde está o Westminster, né? Não é super bem localizado. Está bem localizado, é uma região muito boa aqui de ficar, mas não está no centro, centro, centro. Tá? Nos hotéis que, se fosse centro, centro, a gente ia falar aqui de Covent Garden, do Soho, Mayfair, Marble Arch, aqui na região do Hyde Park. Isso aqui seria um hotel de centro em Londres, tá? Esse aqui é um hotel que eles oferecem nos circuitos deles. Um hotel 3 estrelas básico seria esse Premier Inn, que também está afastado aqui, você pode ver, né? Que ele está aqui também na região de Fulham, aqui próximo a uma das pontes, depois de Battersea. É um hotelzinho um pouco mais afastado, mas ele é bem confortável também, como vocês podem estar vendo. Essa cama aqui vira, esse sofá também vira uma cama, tá? Você pode colocar uma terceira pessoa aqui, mas vocês podem ver que não são quartos amplos. Você não consegue ter 4 pessoas num quarto desse, gente. Não acaba ficando desconfortável? Fica ruim. A pessoa chegou depois de viajar horas de ônibus, não sei o quê, ficar num quarto apertado para 4 pessoas, para 3 pessoas, aí vocês conseguem ter uma ideia.
tá certo? Lembrando que isso pode mudar de cidade para cidade, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo que eu quis dar para vocês. Eu gostaria de fazer Bom, uma observação nisso, por favor, Eric. Celinha, por favor. Eu falo até no onboard sobre isso, né? Sobre olhar a expectativa e analisar um pouco os hotéis. Porque nesse caso, às vezes o roteiro, dependendo do roteiro, tem dia livre nessas cidades. Então, dependendo do perfil do passageiro, se ele estiver distante, ele não vai se sentir muito confortável de atravessar a cidade para andar, para passear no centro, né? Então, quando escolhe um circuito, por exemplo, da Europa Mundo, pode ser que o cliente fale, ah, não, tudo bem, eu tranquilo, eu consigo pegar um metrô, ou pegar um táxi para ir para o centro nesse dia livre, tudo bem. Mas quando não, ele precisa entender que ele está afastado. Para não chegar lá e falar, poxa, eu tô tão longe do centro, como que eu vou fazer para chegar lá? Eu queria tanto passear, andar pelas lojas, enfim. Então é só alinhar a expectativa, porque se o produto, se o cliente souber direitinho o que que ele está recebendo, não vai ter problema. Porque às vezes tem reclamação disso, do cliente chegar lá e falando, ah, estou muito afastado, eu queria tanto sair para passear, hoje é o dia livre, enfim. Então é importante só alinhar o que que ele está esperando e como que é a dinâmica do circuito. É isso mesmo. Você pode até olhar pelo mapinha aqui, ó, pessoal. As coisas que ele vai querer conhecer em Londres, por exemplo. Eu estou citando Londres porque eu já morei na cidade, então eu sei onde dá para caminhar. Aqui ele tem um tipo mercadinho, tem lanchonete, tem farmácia, tem supermercado próximo do hotel. Ele vai ter isso. Só que se ele quiser, por exemplo, eu quero ver o Big Ben à noite. Olha o rolê que ele vai ter que dar. O Big Ben está aqui em Westminster, aqui, ó, pessoal. Então, até ele, como são poucos dias, você e uma pessoa, por exemplo, de Europa Mundo, que nunca viajou para a Europa, nunca saiu do Brasil, como é que um cara desse vai conseguir sair sozinho em Londres? Entendeu? Tem aqueles mais para frente, lógico, mas se é um grupinho que já tem um pouco de receio, está fazendo em grupo porque quer conhecer em segurança com mais pessoas, talvez um hotel mais central seja um opcional legal para você oferecer, tá certo? Sempre tem que ter isso na cabeça quando você vai analisar o perfil do seu cliente, para saber exatamente o que oferecer. Às vezes, pô, o Europa Mundo tá com preço lá da hora, pra caramba. Só que a expectativa, exatamente o que a Celinha falou, a expectativa dele não vai ser cumprida quando ele chegar lá. Então tem que ficar bem atento a esses detalhes. Bom, isso aqui foi só uma olhadinha, uma bisbilhotada no que a Europa Mundo é. Vamos falar agora da Surland também, que tem vários. Estão entrando mais solteiros no sistema, né, Celinha? Às vezes, muita gente já deve ter reparado que não tem um conector lá da Surland. É, Ele está é, entrando. exatamente. A gente já fechou tudo com info, já deu ok, então provavelmente essa semana vai entrar, até porque amanhã vai ter um treinamento, né? Vai ter um treinamento específico deles, e aí essa semana deve entrar já esse conector. É isso aí. Bom, a Surland é uma empresa que tem mais de 40 anos de história, também faz circuitos pela Europa, Oriente, Ásia, África, Oceania e também faz cruzeiros fluviais. Tá? Ela sai das principais cidades europeias, não são necessariamente as capitais, ela sai também de cidades menores. Tem saídas com guia em português. Amanhã, muito bem lembrado, a gente vai ter um treinamento da Surland amanhã. E e daí vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor do que é essa empresa. O legal dela é que ela tem uma categoria única que é 4 estrelas ou 3 superior para alguns destinos em todos os circuitos. O que isso permite? Se tem uma pessoa no teu circuito, por exemplo, um circuito X, tá? Estou falando de uma outra operadora aqui. Dentro daquele circuito, tem pessoas com várias categorias de hotel. Então, de manhã, ele pega um grupo no hotel, pega o segundo grupo no outro hotel, pega o terceiro grupo no hotel, e para sair para o passeio, normalmente já demora uns 40 minutos. Tá? Como eles trabalham com a mesma categoria de hotel, eles conseguem colocar os passageiros deles sempre no mesmo hotel ou no máximo em dois da mesma categoria. Então você não tem essa perda de tempo na hora de sair e de voltar para o seu passeio. Tem guia acompanhante em todo o roteiro, são garantidas saídas garantidas também durante o ano inteiro, ônibus modernos com Wi-Fi, circuitos próprios, incluem transfers de chegada e de saída. Então, a própria Surland já busca o seu passageiro no aeroporto, tá? Talvez, a Celinha até me lembrou, talvez não seja o mesmo guia que vai acompanhar o passeio,
tá? Talvez não seja esse guia que vai acompanhar a viagem inteira, que vai buscar o passageiro no aeroporto. Mas é a Surlan que vai pegar e no dia seguinte o guia que vai acompanhar o circuito aí encontra o pessoal no hotel. Nesse É, caso, você não precisa se por favor. preocupar em incluir ou não o transfer, tá? Porque na Surland já vem, dentro do circuito, já vem os traslados incluídos. Isso mesmo. Tem atendimento ao cliente 24/7, tá? As visitas são feitas com fones de ouvido, então todo mundo no ônibus ganha aquele ratinho, um fonezinho. Isso permite o quê? Que não fica aquela gritaria, assim, pessoal, aqui por favor, não, vamos esperar todo mundo chegar, não sei o quê, e vem. Pessoal, todo mundo já sai do ônibus com o radinho plugado na orelha, com o canal certo, testado, com a bateria trocada, você já sai escutando as informações. Então, às vezes, você é uma pessoa que, o passageiro é uma pessoa que gosta de ficar tirando foto. É um selfie addict aí. Não pode ver uma estátua que quer bater uma selfie. Gente, esse cara, ele tem uma liberdade de ficar no começo, atrás do grupo. Ele não precisa ficar grudado no guia o tempo todo. Ele sempre está escutando o guia. Isso é bem legal, principalmente quando você visita grandes capitais na Europa, que são assim, abarrotadas de gente, tá bom? O entendimento, a clareza das explicações fica mais fácil. Isso conta muito. Não adianta você ter um excelente guia se você não escuta ele, né? O... Eles são especialistas em Espanha e Portugal também. Então, os roteiros mais detalhados deles vão estar na Espanha e Portugal, onde eles prestam. Eles são excelentes, tá? Acho que depois a gente pode fazer um ranking assim da número 1 a top 4, mas eles estão em cima da tabela, são ótimos prestadores de serviço. Eu quero mostrar para vocês agora aqui, como eles não têm categorias diferentes de hotel, não tem por que eu fazer aquela separação para vocês. Eles trabalham com o mesmo produto. Eu peguei aqui só para vocês verem uma diferença de hotéis, tá? Em Veneza, em geral, ninguém fica em Veneza em si. É uma cidade que está numa ilha. Quem já foi para Veneza sabe como é, que está sujeitas a inundações por causa do aumento da maré. Os hotéis são pequenos. Os hotéis normalmente não tem como você chegar lá com um transfer ou um maleteiro. Você tem que ficar carregando sua malinha pelas ruas de Veneza, pulando, atravessando pontes, barrando com turista. Gente, quem já foi para lá já deve ter risada de alguém puxando mala em Veneza. Eu, quando fui lá, me diverti bastante, porque as pessoas vão com malas gigantes, às vezes com 2, 3 malas, e não tem quem levar para elas para o hotel. Então, nós trabalhamos com hotéis em Mestre, que é essa cidade que tem ao lado de Veneza, e está 20 minutos de Veneza, gente. E lá você consegue hotéis melhores, com melhor preço e muito mais comodidade. Eu já fiquei nesse novo hotel, ele está super bem localizado, tem uma estação de serviço próximo, tem restaurante, tem barzinho, tem loja, tem mercado, tem o próprio restaurante do hotel, são quartos mais amplos, com uma decoração mais moderna, onde o seu passageiro vai ter mais conforto. Para você ter ideia, olha esse Bel Stay aqui também. Tem Mestre, ali próximo de Veneza também, ali perto de Margherita, mas é o mesmo estilinho de quarto de um novo hotel, tá vendo? Amplo, moderninho, você tem espaço para abrir sua mala, espaço para se organizar. É realmente uma categoria de hotel diferente da outra operadora que a gente estava falando. Peguei um outro exemplo aqui de Roma, para vocês verem, tá? Que Roma é uma cidade, é uma capital que é difícil você ficar no centro. Os melhores hotéis normalmente estão fora também, porque é uma capital antiga, prédios muito antigos, hotéis muito antigos. Era um outro tipo de hotel que vendiam naquela época. Os hotéis se modernizaram, tudo isso, mas os melhores hotéis, apesar de estarem próximos, olha só, esse Smooth Hotel aqui está próximo aqui da cidade do Vaticano, próximo aqui dos principais atrativos. O cara consegue sair andando um pouquinho à noite. Ele está bem localizado e é um hotel mais moderno. Olha, o Marco Aurélio também é um hotel que está ali próximo do Vaticano também. Você pode ver. Aqui, esse é um hotel, por exemplo, que tem duas características, tá? Eles têm o mesmo tamanho, tem 18 metros quadrados, são pequenos, porque os hotéis nas capitais europeias são pequenos. Isso vocês podem tomar como regra, principalmente nessas capitais bem antigas. Só que o que muda é a decoração. Na direita aqui vocês têm uma categoria turística e na outra uma categoria standard. Por exemplo, você pode ver que é uma decoração um pouco mais antiga, eles não atualizaram a foto, né? Colocaram aqui até uma TV de tubo para você escolher a televisão com terra plana. É um hotel que tem uma janela, tem vista para a cidade. Então, é importante vocês saberem dessas diferenças na hora de oferecer
o seu circuito. Um outro que eu tenho, nossa, mas só tem hotelzinho pequeno, feio. Não, olha só esse, gente. Ergif, é um outro hotel que a Serlan trabalha. Está um pouco afastado também aqui do centro, só que um hotel que tem piscina, tem um hotel que tem spa, é um hotel que tem um restaurante maior, os quartos são maiores. Então, às vezes, se o cliente quiser mais conforto, vale a pena você oferecer um hotel um pouquinho mais afastado assim de uma capital. Ele não está tão longe, tá? Mas a Serlan trabalha com hotéis com essas categorias melhores. Por enquanto, tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Seguimos então. Vamos falar da Special Tours, os tours especiais, gente. Eles também são especialistas na Europa, na África, Ásia, Oriente Médio e Oceania, como as outras também são super especialistas em Portugal e Espanha, tem mais de 50 anos de histórias. Esse ano lançaram mais grupos com saídas totalmente em português. Os grupos têm saída em espanhol com conhecimento em português. Isso é muito importante, que é uma frase coringa para você soltar para o seu cliente, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer um guia espanhol, quer um guia em português, quer um guia em português. Só que para a data que ele quer sair, não tem guia em português. Não tem o que você fazer. Você não vai pegar lá e ligar. Você já tentou em uma operadora, já tentou em outra, já tentou em outra. Não tem guia para aquela saída específica em português. É um guia em espanhol com conhecimento em português. Fica até bonita formulando desse jeito a frase. Você não sente mais. Te passa segurança, não passa? Então, assim, pô, o cara conhece, ele vai falar um portunhol. E nós, brasileiros, somos muito bem desenrolados, nós conseguimos entender eles tranquilamente. Alguma palavra ou outra que a gente não entende direito, né? Não compreende. Mas o brasileiro ele tem uma destreza muito maior de entender o espanhol do que o espanhol entender o português. Você vai ver muitos brasileiros viajando com guias em espanhol, mas dificilmente vai ver alguma pessoa de língua hispana viajando em português. Para eles é muito mais difícil, tá? E o brasileiro se dá muito bem. Tá incluído os transfers de chegada e partida, então sempre dá aquele olhadinha no roteiro. Ônibus modernos com Wi-Fi, opção de escolher o que está incluído e a categoria do hotel, a Special, ela tem mais subdivisões para você personalizar o seu circuito. Trabalha com hotéis de 3 categorias, 3, 4 e 5 estrelas, bem localizados, tá? E tem circuitos premium, que são circuitos com hotéis de altíssimo nível, que são bem detalhados, com muitos serviços de qualidade na Espanha e em Portugal, certo? Eu separei aqui algumas características para vocês também fazerem uma colinha. Quem quiser tirar print, tirar foto, for selfie, addictive aí também, pode tirar uma selfie, tá? Com a tela do computador. Eu coloquei até o códigozinho para vocês irem se familiarizando. Que, às vezes você bate lá no roteiro, porque eu sei, quando você pega aquele caderno, é tanta letra espalhada, preço, cor, adesivo, para tudo lá que às vezes acaba confundindo a cabeça. Então, esses códigozinhos ajudam bastante. O clássico CL, tá? Trabalha com hotéis de 3 ou 4 estrelas com a melhor relação custo-qualidade, tá? Se você achar um circuito Special Clássico com o CO do lado, é que está com as refeições opcionais incluídas, certo? Comida opcional, pensa nisso. Comida opcional é o CO. Se tiver as visitas opcionais incluídas, vai estar com VI, visitas incluídas. E olha só que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Tudo incluído é o TI, né? Tráfico de informação. Tô brincando, gente, é tudo incluído, tá? Porque o quê? O roteiro clássico que eles soltam é aquele roteiro que tem um dia livre aqui, tem um almoço no primeiro dia, um jantar no segundo dia. É aquele pacote que ele está ganhando no preço para estar oferecendo para você. Se o passageiro quiser fazer com tudo incluído, ele tem essa opção para incluir todas as refeições e todos os passeios opcionais, tá? Para sair do Brasil com tudo pago e parcelado. O Special Seleção são hotéis de 3 estrelas superior e 4 estrelas em todos os circuitos, tá? Somente na França e na Alemanha que eles usam 3 estrelas como 3 superior. Nesses dois países eles já deixam até avisados. E segue com as mesmas características do clássico. Seleção, o Special Seleção SL,
Com as refeições incluídas é o CO, comida opcionais, visitas opcionais incluídas, VI, e tudo incluído, UTI. A parte premium da Special Tour, ela só funciona para o Portugal e Espanha. Você nunca vai achar um serviço premium da Special na Alemanha, um serviço premium da Special na Grécia. Ela só é para esses dois países, tá bom? Tem circuitos, são circuitos inclusive próprios, exclusivos delas. Os hotéis são de altíssimo padrão. Aqui sim são 4 estrelas, 4 superior e um semi-luxo. A grande parte das refeições já estão incluídas por ser um serviço premium e todos os passeios já estão incluídos, tá? É uma viagem bem legal para quem quer explorar em detalhes esses dois países. E eles têm uma outra categoria que é o Special Encanto, para encantar os seus passageiros, tá? São circuitos como, pode ser um clássico, pode ser um seleção, são hotéis também com 3 ou 4 estrelas e são dedicados para explorar especificamente aquele país ou aquela região. Então, ele vai misturar uma visita clássica. Eu gosto de usar de Paris como exemplo, como vocês usaram. Ele vai fazer aqueles passeios por Paris, vai fazer tudo, mas vai visitar talvez Bordeaux, vai visitar o Vale do Loire, vai conhecer os castelos que estão ao redor de Paris. Então, são viagens que têm um encanto a mais. Você vai conhecer o básico e o algo a mais, tá certo? Essas são da categoria Encanto. Special Clássicos CL, Special Seleção SL, Premium PR, Special Encanto EE. Beleza, gente? Separei aqui alguns hotéis também para vocês verem as diferenças, tá bom? Deles. Peguei Atenas como um exemplo. Vocês viram que eu peguei diversas cidades para não falar que tem uma queridinha só, né? Para ninguém ficar com ciúmes. Atenas, por exemplo, é um hotel bem localizado, tá? Tá próximo aqui da Acrópole, tá próximo de museus. Aqui é uma região que tem muitos restaurantes e lojinhas. É um lugar que ele pode circular tranquilamente a pé, se ele quiser nos dias livres. E é um hotel básico, é um 3 estrelas. Você pode ver. É um quarto um pouco mais escuro, não é tão apertado, é uma cama, são 2 camas aqui, por exemplo, está em twin, né? E vocês imaginam que o casal vai ser só juntar elas e um abraço, certo? Esse é um hotel típico do circuito clássico da Special Tours, uns 3 estrelas que a Special trabalha. Um hotel 3 estrelas, bem localizado. Já no Selection, olha como muda já, pessoal. Mudou a cara. Ganhou uma estrelinha, já subiu o nível. Você está bem localizado também, próximo aqui dos principais atrativos de Atenas, só que é um hotel 4 estrelas. É um hotel que já tem uma vista para a cidade, é um hotel que, por exemplo, tem um restaurante rooftop, é um hotel que tem um quarto mais amplo, é um banheiro mais amplo, mais bem decorado, mais moderno, mais claro, como vocês podem ver. Ele talvez não esteja tão bem localizado assim, mas é um ótimo hotel para estar ali em Atenas. É um hotel que ele consegue sair facilmente também para caminhar, tá bom? E um Selection Plus, que é um hotel daquela categoria acima, que o cliente pode escolher esses hotéis do Selection Plus, que são hotéis 4 estrelas superior ou semi-luxo. Olha esse Windham aí, pessoal. Eu tive que espremer a foto, tá? Por isso que não parece um quarto bem grande. Mas é um quarto, é bem amplo esse quarto. Vocês podem ver, a janela é maior, tem 2 mesas, tem sofá, você tem um banheiro amplo, tá super bem localizado. Ele tá na mesma região daquele hotel 3 estrelas. Tá na mesma região daquele hotel 3 estrelas. Só que é um hotel de uma categoria, 2 categorias acima, que ele vai estar próximo de tudo, com muito mais conforto. É a chance de vocês também aumentarem o ticket médio da sua venda, tá bom? Oferecer esses hotéis de categoria superior. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma coisinha? Seguimos. Celinha, quer acrescentar alguma coisa sobre Special? Não, tá tranquilo, perfeito. Maravilha. Bom, pessoal, vamos agora falar da Sato Tours, que é a nossa, como vamos dizer assim, na minha opinião, talvez seja a melhor circuiteira da Europa, né, Celinha? Com certeza, a Sato é aquela que você pode vender de olhos fechados, tem muita qualidade. Então, quando o cliente quer fazer circuito, ele é desse perfil, ele quer viajar em grupo, mas ele tem uma exigência maior, ele tem uma expectativa maior, ele
com a Sato a gente pode ficar super, super tranquilo realmente, porque eles são bem especializados, eles tomam muito cuidado, eles não colocam muitas saídas, não é aquela circuiteira que tem uma operação muito grande, eles são bem menores, então eles conseguem ser um pouquinho mais focados em algumas regiões também. É isso mesmo. É uma empresa que é especialista em Europa, e diferente das outras três, ela é especialista em leste europeu. Enquanto as outras são especialistas em Espanha e Portugal, especificamente esses dois países, a Sato consegue operar muito bem República Tcheca, a Sérvia, consegue Áustria, a capitais como Budapeste, Viena. Então, dá para vender eles legal. As pessoas que querem explorar essa parte do continente, Polônia, Escandinávia, eles fazem muito bem esses circuitos. Tem uma empresa que tem 46 anos de história, todos os ônibus com Wi-Fi em banheiro em todos os circuitos. Eles têm circuitos em português também, só que são saídas selecionadas por ser exatamente isso, por terem menos saídas, por se especializarem mais. Eles têm menos saídas com guia em português, mas todos os guias têm o espanhol com conhecimento em português. Uma característica bem legal da Sato é que ela trabalha com hotéis de diversas categorias centrais. Os hotéis delas são centrais. São para aquele passageiro que quer bater perna, conhecer alguma coisa. Tem um restaurante que pesquisou na internet, quer conhecer uma loja, quer ir numa loja específica. Então, isso facilita muito. Tá? Como eu falei, trabalha com hotéis 3, 4, 5 estrelas. É a referência em circuitos pela Escandinávia. Vale a pena citar isso. Serviços com excelente qualidade e tem excelentes guias acompanhantes durante toda a viagem. O guia faz super diferença, tá, pessoal, na viagem. O guia que vai fazer aquele grupo interagir, que vai ditar o ritmo do grupo, que se tiver algum problema vai mexer no roteiro para ninguém sentir. O guia que está ali tentando ser um maestro para tudo correr certo e nenhum de nós aqui teremos nenhum problema com o passageiro. E a Sato trabalha com excelentes guias do mercado, tá certo? É, a Sato tem esses serviços aqui que eu fiz questão de, de pontuar para vocês, porque eles têm um pouco de tudo, tá bom? Eles têm, apesar de serem, na nossa opinião, a melhor circuiteira da Europa, eles têm também um produto com melhor custo-benefício, que briga também com as outras circuiteiras, que é esse Hot Deal, tá? O acordo quente aí, o acordo certo. São hotéis de 3 estrelas superior ou primeira em bairros residenciais próximos a transporte público. Ou seja, talvez esse aqui do Hot Deal não seja um hotel tão central. Ele está no centro, só que ele talvez precise pegar o metrô, ele está numa zona mais tranquila, não está numa zona tão comercial. É um hotel onde ele consegue o melhor preço. Poucas refeições estão incluídas, tem passeios adicionais para você agregar, mas com isso ele consegue um ótimo custo-benefício. Se ele quiser fazer um hot deal, mas com tudo isso incluído, inclusive melhorar a categoria do hotel, ele pode ir para a opção do tudo incluído, que são hotéis de uma categoria primeira, ele não vai ficar naqueles hotéis 3 estrelas, tá? Vai ficar num hotel melhor, mais central, e vai estar incluído todos os passeios e todas as refeições. Então é aquele pacote para o cliente não se preocupar. Vai sair do Brasil com tudo pago. Nós da Gastur trabalhamos principalmente com essas duas categorias aqui, a primeira e a premium, tá bom? Porque a Sato ela tem essa característica, os hotéis dela são muito bons, os serviços dela são muito bacanas para você usar um hot deal. Se eu quero um hot deal, eu tenho outras que podem até vão oferecer a mesma coisa, às vezes com alguma coisa incluída e tem o melhor preço. Só que não vai ter a categoria primeira e a premium que só a Sato consegue oferecer. A primeira são hotéis de primeira categoria, próximos do centro. Não tem muitas refeições incluídas. Tem passeios também para agregar, mas o passageiro tem mais liberdade sem perder o conforto. Isso é uma boa característica dessa categoria primeira. E a categoria premium já é para pessoas que querem hotéis semi-luxuosos, um 4 estrelas superior.
São hotéis muito bem localizados, que têm serviços, tem spa, tem piscina interna, muitas vezes tem jacuzzi. Os maleteiros estão incluídos já, ele não vai ter que dar gorjeta para nenhum maleteiro. Tem um jantar de boas-vindas para recepcionar as pessoas. Tem passeios diferenciais incluídos. Talvez não esteja todo o passeio incluído, mas vai ter alguma visita especial. A entrada para o Museu do Vaticano, para quem é premium, está incluído. Entendeu? Mais ou menos nesse esquema que a Sato trabalha. Nós, da Gastur, sempre trabalhamos com a categoria primeira e a premium para os nossos passageiros, tá? Quando a gente trabalha com o Sato. Se vocês quiserem vender a Sato no Hot Deal com tudo incluído, é de vocês com o cliente. O que importa é venda, vamos para cima. Mas a característica para um circuito mais desenvolvido, mais elaborado, com mais qualidade, é a primeira e a premium. Eu separei aqui agora Viena para vocês, para mostrar um pouquinho de como são os hotéis da Sato. Olha só que diferente esse 3 estrelas, pessoal. É um 3 estrelas superior. Ele não está afastado do centro, apesar de não estar no centro de Veneza, na região central. Ele está muito bem localizado. Aqui, Veneza é legal porque você tem atrativo onde você quiser. Onde você olha, tem um palácio, tem um jardim lá. Se você tiver errado o seu caminho, você aparece na frente de um palácio, de um jardim. Então, é uma cidade que não tem erro para você ficar. É um hotel, como vocês podem ver, eu digo que é um Ibis mais moderninho, olha só. É um quarto pequeno, mas com uma cama confortável, tem ali um maleteiro, uma janela ampla, TV, ar-condicionado, o banheiro é amplo. É um ótimo hotel ali desse do Hot Deal. Se a gente quer um tudo incluído, da primeira categoria, é um hotel mais encorpado, vamos dizer assim. É um quarto maior, que já tem aqui seus 35, 38 metros quadrados, tem um mobiliário mais moderno, muitos quartos têm varanda, inclusive, com vista, não está longe do centro, tá? Esse Schönbrunn aqui, que eu não sei falar, é um outro palácio que tem aqui com um jardim lindo, então ele está na beira do jardim aqui, pessoal. É um hotel excelente, tá? O passageiro que quiser andar, ele vai andar por essa região aqui, de Schönbrunn aqui, tá? É muito bacana, é um hotel que está na categoria tudo incluído e está na categoria primeira. É o mesmo hotel que eles trabalham, tá bom? E um outro, daí da categoria premium, vocês podem ver aí como ele já está aqui, ó. Já está no Palácio de Belvedere, no Karlskrona, aqui no perto da Palácio da Ópera de Viena também. E é um hotel 4 estrelas superior e tem alguns hotéis 5 estrelas aqui também. Um banheiro amplo, sacada, uma cama maior, uma decoração mais moderna, um quarto mais claro, mais iluminado. Esses são quartos, esse da Premium e da primeira, são hotéis que você só consegue com a Sato. Como vocês viram nos outros, não vai ter hotéis bem localizados e dessa categoria assim centrais, tá bom? Entenderam, gente, um pouquinho da Sato? Maravilha. Bom, quero mostrar para vocês agora. Não tem muito o que mostrar, né, gente? Já tem uma aba lá escrito circuitos. Mais explícito que isso, impossível. Os nossos circuitos estão nessa aba aqui. Você vai fazer aqui o seu login, vai entrar. Quando clicar na aba circuitos, vai estar aqui as principais operadoras de circuitos pelo mundo, e principalmente de circuitos europeus, tá? Aqui tá, a Surland não está, porque quando eu tirei o print ainda não está atualizado, mas nessa semana ela vai entrar aqui, os circuitos da Surland, tá bom? E temos aqui também o conector da Gastur, nessa linha, que é onde todo mundo vai encontrar os circuitos regionais, certo? E também alguns roteiros de viagem. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, só para a gente não tomar muito tempo, que a gente já está estourando Passou, né? aqui, né? Não, estamos bem pontual agora. Mas aí na aba de circuitos, nos conectores, então, ignora esse local trip, tá? Porque esse local trip é algo do info que está aparecendo, mas praticamente não tem nada lá. Então, nós temos as circuiteiras, Europa Mundo, Satotur, Special, e essa semana vai entrar a Surland. Isso indica que, quando tem o nome real do operador aí como conector, indica que tem conexão direta com eles. Então, é a conexão do info direto com o sistema deles. Então, toda vez que entrar uma reserva
por esses conectores. A partir do momento que a gente reserva no Infotravel, já confirma lá, já reserva também no sistema deles. Então, o que aparece de disponibilidade aí é o que tem disponibilidade lá. Agora, só uma dica que eu faço, porque às vezes, principalmente nesses conectores, a gente não tem liberdade para alterar nenhuma informação, organizar nenhuma informação, então vem tudo direto entre esse operador e o Infotravo. Então, muitas vezes, não está como é meio padrão do info, né? Às vezes a gente entra num circuito e aí não tem tanta informação, não está muito claro. Então, o que eu indico? Usar o info, essa parte de conector das circuiteiras, como uma ferramenta de reserva. Ferramenta de venda, utilize o site de cada um, ou no caso, quando tiver, o caderno, né? Tem pessoa que melhor, não gosta muito do caderno, ou prefere o caderno, enfim. Usem o caderno quando houver essa possibilidade, por exemplo, a Europa Mundo tem um caderno, ou os próprios sites para fazer a busca. Às vezes o cliente sabe que cidades ele quer fazer. Eu quero ir para Paris, para Roma, para Madrid. Então, é muito mais fácil você fazer a busca do circuito ideal para aquele cliente no site, porque normalmente tem os buscadores e você coloca a cidade e já aparecem as opções. E aí, por ali, você consegue vender, e aí tem todas as informações. A gente pode gerar um PDF bonitinho do circuito e tudo mais. Usar isso com ferramenta para venda. E na hora de checar a disponibilidade, daí dá para checar no Info e já checa se, se tem disponibilidade e para fazer a reserva. E ali, o último conector é a Gastur. Então, esse caso são os nossos contratos com fornecedores diretos, com os fornecedores regionais. Ali a gente vai ter tanto circuitos como roteiros, por exemplo, na Itália, a gente tem um muito conhecido que as pessoas conhecem bastante, que é a Carrani. Então, por exemplo, tem os circuitos da Carrani, porque a Carrani faz tanto circuitos quanto roteiros, então ali tem circuitos regulares e tudo mais, que podem ser usados também como base para um roteiro personalizado, caso seja o perfil do cliente. Então, é só entrar nas informações, ali nas informações importantes, vai ter a informação, se tem guia acompanhando ou não. Ou nas inclusões, ou ali nas informações importantes, que às vezes tem um descritivo um pouco maior, uma informação um pouco maior, porque às vezes tem algum circuito que o guia começa a partir do dia 2, ou fala que se o grupo for muito pequenininho, por exemplo, até 8 passageiros, tem operador que funciona assim, até 8 passageiros, vai num ônibus, um micro-ônibus, né, uma van menor, e aí o próprio guia é o motorista. Quando é acima de 8 ou 10, dependendo do fornecedor, aí tem o motorista mais o guia. Então, muitas vezes a gente coloca essas informações. E também tem roteiros, que é simplesmente um empacotado, que acontece, por exemplo, o Grécia, que a gente tem aqui no conector Agastur, a Grécia funciona como um roteiro, na verdade, não tem um guia acompanhando. O Peru é assim, que nem o Eric indicou, então já falando um pouquinho mais dos outros, essa regra, né, de circuito roteiro vale para o mundo inteiro, tá? Não é só Europa. Então, por exemplo, inclusive na África do Sul, a gente tem alguns roteiros mesmo, e também temos circuitos aí na parte de África do Sul. Então, dá para explorar bastante esse conector Agastura. A gente ainda tem bastante coisa para subir, já tem bastante opção. E só lembrando também que a maioria, quase todos, que estão aí no conector Agastur, aí a operação é offline, a gente não tem conexão direta. Então, vai aparecer aquela tag vermelha de um request, que indica que a gente recebe, né? A gente cadastra manualmente esses produtos, e aí na hora da reserva, quando solicitar a reserva, vai cair aqui no operacional, e a operacional faz de forma offline com o operador. Então, só para não avançar muito no tempo de vocês, que eu sei que segunda-feira é muito cheio, eu acho que foi um grande overview, né, Eric? Eu acho que foi importante, fica um pouco mais claro. E a gente vai ter os treinamentos de cada circuiteira também para ajudar, aí vai mais específico, mais no detalhe. Na UCA já tem o da Europa Mundo, que eu acho que a Europa Mundo é o que vocês mais vendem, é o que mais conhecem. Então a gente chamou também as outras circuiteiras para vocês conhecerem também, entenderem um pouquinho como que é o produto de cada um. E se tiverem qualquer dúvida,
A gente está à disposição. Utilizem o e-mail produtosinter@gastur, porque esse e-mail toda a equipe de produtos recebe. Então, por exemplo, se eu não tiver, a Andressa também, que está bem à frente dessas negociações com as grandes circuiteiras, se, por exemplo, a gente não tiver na hora, a Vilmara também recebe, ou seja, toda a equipe de produtos recebe, e aí a gente pode responder facilmente. É isso. Gente, primeiro, obrigado, Celinha, por participar, topar me ajudar aí nesse treinamento. É, Pessoal, esse treinamento, tá, entrou como treinamento obrigatório, então se vocês vai ter mais sessões para a gente repetir esse treinamento. Se vocês quiserem refazer o que a gente fez hoje, tirar mais dúvidas, amanhã de manhã eu vou estar também aqui para conversar com vocês e na sexta-feira à tarde, tá bom? Para quem não pôde participar agora de manhã. O outro detalhe que a gente vai ter uma. Ó, Celinha, tem uma pergunta aqui da Anne. Célia, Hã? e passageiros especiais tipo TEA, aconselho o pacote? Eu aconselharia um roteiro mais específico, porque aí pode ser feito na velocidade que o cliente precisa, se ele quiser mais tranquilo e tudo mais, a gente pode organizar, dependendo do país, das regiões, aí pode organizar de uma maneira um pouco mais personalizada. Beleza. Bom, em breve também vamos ter um treinamento obrigatório de geografia, gente. Eu sei que parece um treinamento um pouco quinta série, mas é para a gente relembrar a quinta série, gente, de verdade. Placas tectônicas, estou brincando. A gente vai fazer um view geral de geografia e é importante vocês participarem desse treinamento também, porque a gente vai falar de outros circuitos e destinos, sempre usando a geografia como base, tá bom? Então vai ser bem legal vocês participarem desse treinamento. Aguardo todos vocês. É isso, gente. Obrigado, Aninha. Terminamos por aqui. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E qualquer dúvida, o pessoal de produtos também está aí à disposição. Qualquer dúvida, dificuldade, pode contar com a gente que estamos aqui para ajudar vocês a vender. O meu não vai. O meu não vai. Coração. Pessoal, só lembrando, Eric, posso só lembrar os nossos treinamentos desse mês? Por A gente favor, vai por ter favor. amanhã o treinamento com a Surland, tá? Pessoal, quando a gente marca esses treinamentos presenciais, não é a gente que quer, tá? É o fornecedor que pede pra gente, tá? Então, algumas... Né, Célia? Exato. É Por porque ele vem nós, de fora, aí ele é... vem aqui para São Paulo, e aí ele vem especialmente aqui, enfim, né? Então, E aí, ele esse mês a gosta gente de dar vai... o treinamento pessoal. Com certeza. Esse mês vai ter uma série de treinamento, principalmente essa semana. O pessoal está aproveitando que está vindo na feira, então está querendo aí conhecer um pouco do trabalho de vocês e que vocês conheçam também o trabalho deles. Então a gente espera aí o pessoal que se inscreveu amanhã para o treinamento da Surland. Aí vai ter também Special Tours. A Special Tours vocês acho que já tiveram aí o pessoal de franquias, o jantar. E vai ter também a Sato, tá, pessoal? Mas a Sato vai ser em maio. E aí eu lanço para vocês aí direitinho os convites para vocês comparecerem, mas também vai ser presencial com o pessoal da Sato, tá? Só para vocês já irem se programando aí. Pessoal, obrigada. É um prazer estar sempre com vocês aqui. E a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, eu, Eric, Celinha, a gente está à disposição aí de vocês, tá? Beijo, gente. Boas Muito vendas para nós. obrigada, Beijo, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Aê, muito bem, Eric. Foi excelente, muito bom. Eu tive. Deu certo, gente. Porra. Nossa, foi muito bom. Eu precisei só entrar só para acrescentar alguma coisa. Ai, Então, vocês não sabem como tá eu tô me muito sentindo bom. aliviado, gente. De Nossa, verdade. foi É ótimo, porque foi Bárbaro. muito de sopetão, eu sei que foi muito de repente que chamaram isso, a gente também tá muito, tem muita coisa acontecendo, mas fez um ótimo trabalho, parabéns. Ai, que bom. Bom, obrigado, obrigado. Você acha que consegue participar amanhã também, Celinha? Amanhã para você é Acho que complicado. eu consigo, amanhã talvez eu esteja até um pouco melhor que hoje, agora eu vou correr para a WTM daqui a pouco, mas amanhã eu não vou.
Então, deixa eu só ver se eu não tenho nenhuma reunião amanhã. Não, Mesmo não é amanhã, horário, não, é né? 17. É, É amanhã tem a 17, amanhã Surland. tem a Surland. Lembra que a gente desmarcou? Ah, verdade. Então não é amanhã? Não, é Não. 17. É porque amanhã tem a Surland, né? Então, Ah, entendi. 17 eu também não. 17 de manhã também Você vai estar onde, tô livre. 17, Eric? Hã? 17 você vai poder fazer? Deixa eu só abrir Vou parar aqui, aquela gente, a gravação. a programação que você tinha